mas com todo respeito. Meninas, então, assim, quando a gente fala sobre aprendizado, né, quando principalmente as crianças em processo de aprender a alfabetização, são muitas dúvidas nesse universo que é o autismo, nesse universo que às vezes tem comorbidades. Então, quando os pais me procuram, até tem várias mensagens, até quando começar a alfabetização, os pilares. Então, acho que por isso que foi importante esse tema, a gente poder conversar. E aí, um dos principais fatores que é em relação à falta de atenção, que os pais sempre perguntam e falam que as crianças aparentemente parece que tem falta de atenção, mas muitas das vezes não é falta de atenção, né? E aí a primeira pergunta que mandaram é como diferenciar quando a criança realmente tem uma dificuldade de aprendizagem e quando é só uma fase ou a falta de atenção. Quando diferenciar, né? Quando a criança realmente tem uma dificuldade de aprendizagem ou quando realmente é uma fase, é uma falta de atenção. Isso é muito comum para nós pais. Quando que a gente pode perceber que realmente não é uma fase, não é só uma falta de atenção? Quando que a gente precisa se atentar a esses sinais? Aí, se você quiser começar, Aline, aí depois a Fran complementa, vou fechar aqui. Tranquilo. Então, uma pergunta bem bacana essa, porque normalmente a dificuldade ela aparece, né? Onde? Na escola. Só que nem toda dificuldade que vai aparecer na escola, ela realmente pode ser um transtorno ou uma dificuldade de aprendizagem específico. Esse atraso que aparece na escola, ele pode ser, às vezes, o tempo que aquela criança precisa para desenvolver alguma habilidade. Por quê? As crianças, elas nem todas têm um tempo igual. Eu costumo dizer que nós temos 10 dedos nas mãos e nenhum é igual ao outro. Então, por que que uma criança vai desenvolver no mesmo tempo que a outra? O que que nós precisamos observar é quanto tempo essa criança precisou para desenvolver aquela habilidade. Então, se ela precisou de um tempo prolongado, um tempo a mais que a outra, opa, nós precisamos ligar um sinal de alerta. Se essa criança apresentou uma dificuldade na escola, um atraso na leitura, um atraso no reconhecimento numérico, por exemplo, que é o que mais a gente costuma observar. Essa criança ela foi estimulada da forma adequada na escola? Ela teve uma atenção diferente? Foi feito atividades adaptadas para essa criança? Então, isso que nós precisamos ter essa atenção. Foi feito e mesmo assim continuou da mesma forma, não teve avanço, essa criança ainda apresenta aquela dificuldade, um tempo maior para realizar as atividades, e mesmo assim você vê que ela está em sofrimento para realizar e não conseguiu atingir o objetivo, aí porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Renda Típico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco
na Age Luz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Age Luz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. E nós devemos ligar o sinal de alerta. Tanto pais quanto professores, tanto nós como profissionais, tanto da saúde e da educação, porque nós, psicopedagogos, somos profissionais da saúde e educação. Então, nós temos que ligar esse botão de alerta. Ah, foi estimulado, foi feito tudo o que poderia ser feito no ambiente escolar e familiar com essa criança. Aí sim, é hora dessa família ligar o sinal de alerta e buscar ajuda de profissionais especializados, né? Buscar ajuda de um psicopedagogo para avaliar, porque esse psicopedagogo ele vai fazer o quê? Um rastreio, uma avaliação, vai identificar se essa criança realmente ela só está com essa dificuldade de aprendizagem momentânea que vai passar, ou se realmente ela tem algum transtorno de aprendizagem, alguma dificuldade específica. Lembrando que nós não damos laudo, nós não damos diagnóstico, nós fazemos um prognóstico. A gente faz uma sondagem específica na área das dificuldades, né, nas 5 áreas de aprendizagem que nós avaliamos, e fazemos encaminhamento. Ah, essa criança ela está com atraso na fala, vamos encaminhar para fono. Ah, essa criança ela está muito agitada, desatenta, nós encaminhamos para um neuro, né, para ele fazer o encaminhamento, fechar esse laudo em si, né? Então, nós encaminhamos para profissionais que vão fazer em conjunto com nós o diagnóstico, no caso, né? Porque nós, enquanto profissionais, tanto da saúde e da educação, nós não temos CRM. Mesmo nós temos o conhecimento, mas não podemos bater um carimbo e assinar sobre aquilo. Aí muitos profissionais falam assim, mas vocês passam tanto tempo para avaliar e o médico com 10 minutos consegue diagnosticar? Como assim, né? Por quê? Nós já fazemos essa parte para entregar para os médicos. Fazemos a sondagem, aplicamos escalas, testes específicos, que o médico lendo aquilo, ele vai juntar com o conhecimento que ele tem e vai bater o carimbo. Realmente é um atraso de aprendizagem, é uma dificuldade ou é um transtorno. Não, não é nada, é só estimular que vai dar tudo certo. Então, a avaliação psicopedagógica, ela ajuda justamente nisso, né? Vai investigar diante de uma fase ali, se é fator emocional, se é questão pedagógica, se é uma dificuldade mesmo de aprendizagem, né? E se ela necessita de um acompanhamento mais a fundo, mais específico. Então, acredito que quando essa criança apresentou atraso, foi estimulada ali no ambiente escolar, também fora, aqui em casa também essa criança precisa passar por essa estimulação, e ela não evoluiu, ela estagnou ali, ou evoluiu um pouquinho só, e esperava que essa criança evoluísse mais, né? E não obteve o êxito de aprendizagem, aí sim nós devemos ligar o alerta e ver que não é só um atraso na aprendizagem, e sim pode ser algo além. Fran, se quiser complementar. Aline, tá bom o áudio? Tá? É interessante também falar, Aline, que quando nós recebemos também essa criança, né, para uma avaliação, quando foi identificado lá pelo professor ou pela família, o interessante é que a gente tenha esse olhar para entender o que já foi adaptado, né, o que já foi ofertado para essa criança de adaptação. Hoje em dia nós falamos muito de atividade adaptada, não diferenciada, né? Porque é adaptar a dificuldade, adaptar a condição. Então, uma vez que os professores têm esse olhar, fazem essa adaptação, a criança, às vezes, por algum momento, ela consegue ligar ali o sinalzinho e acontece a aprendizagem, acontece o desenvolvimento. Mas a partir dessa adaptação, né, não conseguiu chegar no resultado positivo, mesmo sendo ofertado as condições de trabalho para ela, as condições de aprendizagem adequada, ela não conseguiu um resultado, então é interessante sim que essa família ela procure a ajuda de um especialista, né?
como a Aline falou, a partir do momento do prognóstico que nós levantamos, fica muito mais fácil para o especialista ele conseguir fechar o laudo e fazer as orientações. Algumas famílias, por falta de informação, elas acabam pulando etapas, né? Elas pegam as crianças e levam diretamente para o especialista ali, neuropsiquiatra. E é onde às vezes ela precisa retornar, onde esse profissional ele pede uma avaliação psicopedagógica, pede uma avaliação neuropsicológica, até mesmo para conseguir compreender essa criança na totalidade, né? Então as informações são bacanas de serem passadas, até que para a família ter um conhecimento maior das habilidades que aquela criança já tem, as habilidades que ela precisa adquirir dentro ali do marco do desenvolvimento, as habilidades que está adequado para a faixa etária daquela criança. Então, é interessante a gente ter esse olhar e esse cuidado em entender o que a escola já fez de adaptação, né? O que já foi ofertado de condições para que essa criança adquira o aprendizado ali dentro do que é esperado para ela, né? Fran, só lembrando também que nessa parte que você relembrou aí sobre as adaptações, entra o PEI, né, o Plano Educacional Individualizado, que o PEI, muitas vezes, ele é feito somente para aquela criança que tem laudo. E ele não é somente para as crianças que são laudadas. O PEI já fala Plano Educacional Individualizado. Se a criança apresentou alguma dificuldade específica de aprendizado ou emocional, social, alguma coisa específica, que a escola consegue fazer essa mediação, é obrigatório que tenha um plano educacional individualizado para aquela criança. Nesse plano vai conter os objetivos que essa criança já domina e o que precisa ainda alcançar, o prazo que essa criança vai alcançar, como que vai ser feito, né? Tanto é que muitos profissionais têm me procurado em relação ao plano educacional individualizado, porque aqui no Paraná já se tornou lei, né? Os núcleos educacionais já exigem que todas as escolas, independentemente se é pública, se é particular, construam um plano educacional individualizado do aluno. E ele precisa ter laudo? Não, não precisa, né? Então, é interessante que a família verifique se esse aluno que está com atraso ali, se ele tem um PEI, se ele tem um plano educacional individualizado para ele. O PEI ele é único, ele é voltado para aquela dificuldade específica. Então, se a criança apresentou atraso, ela tem o direito de ter um PEI. Ah, esse PEI ele é alimentado quando, né? Alimentou bimestralmente, essa criança não evoluiu no próximo bimestre, a família tem que buscar ajuda além. Então, assim, o PEI, além de amparar essa criança, né? Porque traz ali tudo que ela precisa ser estimulada, é algo que vai ajudar os pais dos outros profissionais a visualizar como que está sendo trabalhado e o que está sendo feito com aquela criança. A Regiane falou aqui, ó, mesmo com laudo, até agora não me deram retorno sobre o PEI. Inclusive é lei, né? É lei. É lei, é lei. Eu sou advogada, eu sei que tem um tempo. Eu não sei se é lei nacional, municipal, mas tem um prazo para ir, tem que exigir da escola. Mas, assim, tudo que vocês falaram não é somente um PEI para cumprir protocolo, né? Não pode. Eu já vi muito isso, um PEI apenas para cumprir o protocolo, cumprir um prazo, né? Grande muito isso, mas sim um PEI que faça realmente sentido para aquela criança, para as necessidades, para o desenvolvimento, que realmente seja acompanhado, porque o que eu acredito que se a criança está na escola, ela tem algo, né? Ela precisa aprender algo, ela não está ali para passar tempo, então precisa ser feito um acompanhamento. Meninas, vocês têm algo para complementar de resposta da Regiane que ela pode fazer? Regiane, você pode procurar seus direitos até mesmo pelo Ministério Público, tá? Porque o PEI, ele é base legal na Lei Brasileira de Inclusão, lá número 13.146/2015,
Ele também consta na LDB número 9.394/1996 e também lá no artigo 58 da Lei número 14.254/2021 para estudantes com TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Então, ele está na Lei Brasileira de Inclusão. Se está na lei, é um direito seu, tá? Então, você tem direito de conversar diretamente com a diretora e as coordenadoras escolar. Não resolveu? Não sei se é municipal, se é estadual, né? Não resolveu? Você vai para a Secretaria Municipal, né, de Educação. Se não resolveu, você tem que sempre ir procurando os órgãos maiores para chegar no caso, né? A escola não sabe construir, tem que aprender a construir, né? Ninguém nasceu sabendo. E quem que faz esse PEI? É o professor, tá? Eu até gravei um curso, vou fazer um merchan aqui. Gravei um curso sobre como construir um PEI com excelência, né? Para profissionais da educação, para os pais também, porque é importante os pais saberem como que faz um PEI, o que tem que constar lá dentro. Porque se o professor apresenta um PEI para o pai não sabe como que é. Como que eles vão entender se realmente se está correto, se cabe, se não cabe? Então, quem quiser depois me mandar um direct, eu disponibilizo o link do curso. Quem estiver na live hoje vai ter desconto nesse curso também, tá? Adquiriu pela live. Coloca Vinda Live e manda um direct. Vinda Live do Mundo. Isso mesmo, coloca lá, Vim da Live do Mundo, que eu vou dar um desconto bem especial para esse curso para vocês. É um curso bem simples, prático e direto. Até a Fran adquiriu o curso, né? Depois ela pode comentar um pouquinho sobre. As famílias vão entender claramente o que é um PEI, o que fazer, o que cobrar dentro desse PEI. E acompanhando o curso, eles vão poder analisar ali o PEI do seu filho e ver se realmente está de acordo com o que precisa conter. Então, precisou lá, só me mandar um direct que eu envio o link para vocês, tá? Fran, se você também quiser complementar, olha que interessante, eu já vi aqui alguma padrão. A Regiane falou assim, ó, toma dúvida, meu filho 2 anos, sabe letra, sabe número, porém na reunião a professora falou que a sala está muito atrasada. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento dele. Ele tem 2 anos. Então, mas reforçando o que a Aline falou, a partir do momento que essa prof elaborar esse planejamento para essa criança, ela vai conseguir ofertar o que ele realmente precisa para o desenvolvimento. Porque ele também pode ser feito o plano educacional individualizado dele para as habilidades que ele já adquiriu e dessa forma ela pode adaptar o ensino para que ele não regrida, né? Para que ele não apresente frustração diante daquilo que ele já sabe e ele possa regredir. Então, só complementando, o PEI ele é justamente para isso, para ele facilitar a vida desse professor, para que ele consiga ofertar para essa criança a demanda que ela precise, tanto na área que ela apresenta dificuldade, quanto nesse contexto, né? Porque ele precisa de um direcionamento individualizado até para essas habilidades que ele já adquiriu. Então, precisa ser adaptado a alguma atividade, precisa ser adaptado um conteúdo para ele. Então, é necessário. Então, a partir desse momento, que essa prof, ela elaborar esse documento, ela vai ter uma clareza. Por quê? Quando o professor ele se dispõe a elaborar o PEI para a criança, ele precisa fazer um estudo de caso. Então, em cima dessa sondagem, em cima desse estudo de caso, esse professor consegue nortear essa criança pelas habilidades que ela já adquiriu e pelas habilidades que ela ainda precisa adquirir. Então, digamos assim, que é um manual de instrução da criança no qual o professor consegue direcionar da maneira correta o que ele precisa, né? Que ele não exponha essa criança à frustração por ele já ter adquirido essas habilidades e que o professor consiga ser direcionado através da sondagem que ele fez, através do levantamento que ele fez sobre aquela criança. Porque lembrando que o PEI,
ele é individual e cada criança é única, né? Então, não podemos pegar um documento e se temos que elaborar 3 PEI na nossa sala. Um exemplo é usar o mesmo modelo para os 3 alunos. Então, cada aluno é único e cada PEI é individual. Então, a partir desse levantamento, desse estudo de caso, esse professor consegue elaborar um PEI com excelência, como é o curso da Aline, para cada dificuldade, para cada a atividade que ele precisa adaptar para o seu aluno. Então, o ideal é que antes de começar a elaborar esse documento, seja feita uma sondagem, seja feito um estudo de caso. Eu gostaria de reforçar também, Aline, que essas crianças que apresentam dificuldade no aprendizado e que não apresentam um laudo, né, um diagnóstico, elas também podem estar frequentando a sala de recurso, que é o AE, que não tem uma necessidade de apresentar um laudo, somente sendo feito um estudo de caso da dificuldade que essa criança apresente, essa professora pode estar recebendo também na sala do AEE, né? Isso mesmo, Fran, bem lembrado. A criança, ela não precisa estar laudada hoje em dia para receber um atendimento no AE. Por quê? O AE, ele é um complemento do que essa criança já está vendo na sala. Então, às vezes, ela só precisa de uma estimulação a mais. Então, ela não precisa, hoje em dia, de um laudo. O que que acontece? As escolas acabam não colocando diretamente no AE quando há essa necessidade, por superlotação. Porque a realidade pública hoje em dia é isso, né? As salas já estão superlotadas. Então, o que que seria o ideal, né? Ter salas com números reduzidos e esse atendimento a todos que necessitem. Então, as escolas acabam colocando como lei o atendimento do AE para alunos laudados por conta da superlotação. Mas esse aluno, ele tem que estar com dificuldade de aprendizado, atraso lá, ele tem direito sim a frequentar o AE mesmo sem ter um laudo. Aline, só fazendo uma observação. AE é atendimento educacional especializado, né? Então, essa criança ela tem direito de frequentar uma AE a sala do AE por 2 horas, né? Ali dentro do que a escola consegue ofertar, mas o que está em lei hoje é 2 horas. É 4. 4 horas? 4 horas, mínimo de 4 horas, que podem ser divididos em 2 atendimentos semanais, ou se precisar, a semana toda. Sim, então, e sempre no contraturno, né, Aline? É alguma ressalva que acabam tirando esse aluno da sala de aula, mas o que está em lei, né, sempre no contraturno, é para igual São as chamadas salas de recurso multifuncional, né, para quem não conhece o AE. Então, o professor ele vai trabalhar diretamente com as dificuldades, né? E levando em consideração que também é feito um estudo de caso. Então, nós precisamos prestar atenção que a criança, como eu falei, vou repetir, ela é única. Então, ela precisa, sim, ser estudada, ser avaliada, ser entendida para que consiga... Estou te cortando, senão a gente não vai conseguir responder as outras duas. Eu acho que aí, complementando o que você vai começar a falar agora, que é a segunda pergunta. Quais são os sinais que a maioria das famílias ignora, mas que já indicam que a criança precisa de apoio psicológico? Tá. Lid, a gente vê muito assim que as pessoas elas colocam uma necessidade de uma avaliação ou de um complemento especializado quando a criança ela já está entrando num nível caótico de dificuldade. Não. Nós precisamos prestar atenção nos primeiros sinais. E quais são os primeiros sinais? A qualquer sinal que a criança apresenta fadiga de realizar as tarefas escolares, apresenta apreensão, apresenta dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, dificuldade de raciocínio lógico, de socialização, quando os pais observam que essas emoções estão abaladas. Então, tudo isso precisa se ligar ao sinal de alerta e procurar uma ajuda especializada, né, para que o profissional da área da educação e saúde consiga orientar o que precisa ser feito. Às vezes, a criança está ali com o emocional abalado e ela não consegue render dentro da escola. E isso é esperado, né?
as situações ambientais interferem no nosso desenvolvimento. Então, é necessário que o nosso emocional esteja bom, esteja bem, esteja sadio, para que possamos render, para que possamos aprender dentro da sala de aula. Então, quando os pais começam a observar os sinais mais pequenos, é preciso sim ligar um sinal de alerta. Vai ofertar a tarefa para fazer em casa. A criança já começa a chorar, já começa a falar que não sabe, já começa a ficar em sofrimento emocional, já é o momento de procurar uma ajuda especializada. Algumas pessoas mencionam isso como uma criança preguiçosa, uma criança que não tem vontade de estudar, e isso acaba frustrando muito mais a criança. Então, é importante, sim, que os pais tenham esse olhar voltado, né, para essas dificuldades. Às vezes, a prof chama e fala assim, olha, pai, eu estou observando, né, que eles não estão rendendo, que quando eu oferto a tarefa, a atividade, ele não está conseguindo completar ali, realizar a atividade. É interessante que os pais acolham também a professora, porque os primeiros sinais é dentro da sala de aula, né? Então, é interessante esse trabalho de parceria entre a família e a escola, porque todas as vezes que a prof ela chama a família para conversar, ela já tem ofertado muitas possibilidades para chegar naquela conclusão, para chegar a falar para os pais que a criança não está rendendo, que ela está se mostrando apática, que ela está se mostrando frustrada diante das atividades. Então, é importante ter esse olhar, é importante dar, sim, essa atenção para a professora, porque ali nesse momento, ela já tem usado todos os recursos que ela tem para aquela criança se desenvolver. Então, a partir disso, quem pode ajudar? É um especialista, é alguém que consiga fazer uma avaliação, tanto psicopedagógica como neuropsicológica, ali quando tem dificuldade na fala, a fonoaudióloga, né? Para conseguir, igual a Aline mencionou, trabalhar em equipe e consiga levantar um prognóstico, né? São dificuldades de aprendizagem que ela vem apresentando, pode ser um prognóstico de um transtorno. Então, essa avaliação ela vem para ofertar isso para as famílias e, como consequência, trabalhar como uma rede de apoio para os professores, para as escolas e para as famílias. Porque quando nós realizamos a avaliação, nós entendemos a criança na totalidade dela. Então, a gente não consegue trabalhar áreas isoladas. Igual a Aline mencionou, às vezes as pessoas se assustam, né? Falam, nossa, mas precisa de tantas sessões de avaliação, não consegue só observar e me falar o que pode ser? Não, não é possível, porque o ser humano, ele é uma totalidade. Uma área está interligada à outra. Então, é necessário que seja feita uma avaliação, né? Uma avaliação que o profissional, ele vai olhar para essa criança, para esse estudante, na totalidade dele, vai olhar todas as áreas de desenvolvimento e identificar ali as raízes do que pode estar acontecendo. As raízes do porquê aquela dificuldade no aprendizado, por que aquela dificuldade de socialização, por que a dificuldade de entender comandos, por que a dificuldade na motricidade. Então, assim, o ser humano ele é único e ele precisa ser avaliado e entendido como uma pessoa única, né? Então, a avaliação ela só é possível ser realizada através de muito estudo, alguns testes que são aplicados, muita observação clínica, muita oferta de possibilidades para que aquela criança ela possa se revelar para o profissional e que nós possamos fazer um levantamento, ver o que ela mais precisa de atendimento e assim posteriormente fazer os encaminhamentos necessários para que outros profissionais também recebam ela e possa ir entendendo e montar o quebra-cabeça para saber o que de fato está afetando a aprendizagem dela. Isso mesmo, assim, os sinais que são mais observados na escola é aquela criança que é desorganizada, que perde material, que não consegue concluir a tarefa. Todo dia essa criança vai com bilhetinho no caderno porque não conseguiu concluir.
se ela esquece muito os conteúdos, né? Então, esses sinais muitas vezes os pais acabam deixando de lado, ignorando. E isso já é um sinal que essa criança está pedindo socorro. Aquela criança que chora por qualquer coisa, ela se frustra com facilidade, tem necessidade de ficar repetindo constantemente, constantemente, você repete mesmo assim, ela não internaliza, né? Então, esses são os sinais que, quando são observados na idade correta, tem as maiores chances da gente prevenir que se transforme em algo maior, né? Que se torne prejuízos acadêmicos maiores, né? Ou até mesmo emocionais, né? Que essa criança ela aprenda a se organizar da melhor forma, que ela entenda que a frustração é necessária, que ela entenda que aquele conteúdo ali ela consegue absorver, só que de uma forma diferente. Eu costumo dizer que nasceu gente, aprende. Isso é fato. Só que tem que identificar, entender como que se aprende, porque cada ser aprende de uma forma diferente. Concordo. Como se aprende? Com minha gestora, ela... O que acontece? Eu conversei com ela, eu falei assim, a diferença, a questão é, cada pessoa aprende de uma forma. Às vezes, inclusive, pessoas, eu mesma, né, aprendo muito na prática, executando. E aí, o que nós fazemos? Aí eu vou trazer uma experiência, eu como mãe atípica. O que a gente precisa entender é que tempo é aprendizado, é vida. Não dá para nós deixando postergar, porque isso vai criando um acúmulo de atraso no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento motor, em várias áreas, desenvolvimento emocional, em vários tipos no desenvolvimento dos nossos filhos. Isso vai gerando um acúmulo e uma frustração. Por quê? Nós, como pais, e nós, como seres humanos também, nós somos além de sermos imediatistas, nós só estamos visualizando muitas das vezes o que está acontecendo agora. É difícil imaginar o futuro do nosso filho, né? Então, eu sou uma pessoa dislexa. A minha forma de aprender é muito diferente. Eu sou visual, porque eu tenho disfunções e o caminho neuronal que eu faço de aprender é totalmente diferente. O meu sistema fonético em várias é o mesmo, é a mesma letra. Então, se eu não tivesse uma professora, e na época não tinha psicopedagoga, não tinha os profissionais para me orientar, eu não tinha aprendido lá atrás. Não tinha sido alfabetizada no tempo certo, ler, escrever no tempo certo, a oratória, né? O treinamento me afetou na oratória também. Então, a gente não consegue ver os prejuízos lá na frente do nosso filho. Meu esposo é TDAH. Ele não teve o diagnóstico fechado corretamente, ele não teve um acompanhamento com uma psicopedagoga corretamente na escola e fora da escola, porque na hora de buscar ajuda foi feito o laudo errado por médico. Aí você falou do CRM, Aline? Foi feito errado por médico, então não significa que tem o CRM tá fazendo certo, porque a professora pedagoga falou, é isso. O médico foi lá e falou, não, não é. Entendeu? E aí não teve acompanhamento. Então hoje ele sofre as consequências adulto no processo de aprendizado, que para algumas outras pessoas seria simples, para ele não. Então, nós pais temos que acordar e entender que precisa ser feito agora o ajuste para que ele tenha autonomia, independência e uma dependência emocional também, que é tão importante o ser humano aprender, se sentir útil, né? Então fica aí a minha contribuição para a gente agir o quanto antes. E às vezes vocês falando, meninas, é muito complexo. Fala, nossa, tem que olhar isso, é complexo, porque vocês estudam isso, não é o que a gente estuda. Tem essa complexibilidade, mas no dia a dia acontece. No dia a dia acontece o aprendizado e nós pais precisamos se atentar a isso e fazer a nossa parte em casa. E indo para a terceira pergunta, na prática, o que muda na vida da criança quando ela recebe o acompanhamento correto? Já dei o exemplo aqui, né? O que aconteceu que não teve aqui na minha família. Tudo. E eu queria que vocês complementassem. O que muda, né? Muda tudo quando essa criança ela recebe o acompanhamento da forma correta. A mudança ela vai além do que os pais querem ver, porque que os pais normalmente querem ver as notas escolares, né?
Então ela vai muito além, porque a criança ela se sente mais segura, mais confiante, ela compreende melhor, ela entende que ela tem a dificuldade, só que ela também é capaz de conseguir realizar as tarefas, as atividades. Então isso melhora a autoestima, melhora o emocional, melhora a confiança que ela tem entre si. Então reduz esse sentimento de incapacidade, consequentemente melhora a frustração, né, que eles passam a entender melhor. E essa criança ela se torna mais participativa, ela não tem mais aquela vergonha de responder quando o professor pergunta em sala, ela passa a ter mais autonomia, passa a ajudar os colegas. Então, isso quando o acompanhamento vem da forma correta, ela não vai trabalhar somente o conteúdo escolar, ela trabalha o sujeito por inteiro, né? Porque nós não somos feitos só de conhecimentos científicos. Nós temos um corpo físico, nós temos um cognitivo, nós temos um emocional. Então, tudo isso é trabalhado em conjunto. E quando uma área melhora, todas por si só caminham, porque a criança ela passa a acreditar nela, ela acredita que ela é capaz. Muitas vezes as crianças, elas lá de antigamente, né, na nossa época escolar, mais ou menos lá que não tinha esse acompanhamento, igual a Lid nos falou aqui. A criança era taxada como que? Como burra, não aprendia e deixada de lado. Isso, consequentemente, internalizava e fazia com que ela mesma se taxasse. Ah, eu não aprendo, eu sou burra, eu não consigo. E isso ficava ali martelando. E quantos adultos frustrados não cresceram dentro dessas falas que ouviram? Porque por falta de conhecimento mesmo. Não julgo também lá atrás, porque antigamente não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? Então, eu atendi uma paciente e ela aconteceu isso com ela. Os professores falavam para ela que ela nunca ia ser ninguém na vida, e eu atendi ela na fase adulta já. E os professores falavam para ela que ela nunca ia ser ninguém na vida, e isso doía muito nela. Ela desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada, ela já tinha o diagnóstico de TDAH, depois ela acabou também desenvolvendo o síndrome do pânico, porque tudo isso para ela aprender era um sofrimento. E depois ela viu também que ela tinha descalculia e veio para mim para os atendimentos. E ela me relatava, Aline, isso é muito sofrido, eu não vou dar conta. Ela já tinha iniciado um curso, não concluiu e iniciou outro curso. Aí quando ela iniciou esse curso, eu falei, não, você vai dar conta. Daí no primeiro semestre ela pegou alguns exames, mas não pegou nenhuma DP. A partir do segundo semestre, nós iniciamos com o trabalho intensivo naquela dificuldade de aprendizagem, ensinando como que ela aprendia. Por quê? Ela, na prática, ela é excelente, mas a teoria que acabava desmotivando, porque ela internalizou aquela fala, que ela nunca ia ser ninguém na vida. E quando ela entendeu o modo que ela aprendia, que ela tinha que fazer resumos com frases curtas, para ela internalizar, a partir do segundo semestre, ela não pegou nenhum exame e nenhuma DP na faculdade toda. E ela formou agora, ano passado, já está trabalhando na área dela. E isso é gratificante, porque ela mostrou que ela é capaz. Então, a intervenção feita da forma correta transformou a vida dela. Então, quando esse atendimento é feito, o acompanhamento ali, não só o psicopedagógico, que é o que nós fazemos, mas o pedagógico em si, lá em sala, lá na escola, é feito da forma correta, o professor já identificou e atuou ali para que conseguisse superar, muda o sujeito por inteiro, não somente nas áreas acadêmicas, mas ele por inteiro. Só complementando, é importante ressaltar como a pessoa ela fica com uma autoestima elevada, né? A partir do momento que ela entende como ela aprende, né? Que ela consegue se autoconhecer, ela faz uma autoanálise dela mesma. Então, eu costumo falar que é um trabalho muito rico, né? Quando você, de fato, faz uma avaliação adequada, que você faz um levantamento adequado e você consegue montar um plano de intervenção. Você
oferta para o paciente qualidade de vida, né? Porque através do plano de intervenção, esse adulto, essa criança, ela consegue ter uma vida funcional. E às vezes o que você precisa? Somente, igual ele falou, ensinar ela a aprender, né? Ensinar ela a forma com que ela tem que enxergar ali a vida, os aprendizados que ela recebe. É você proporcionar possibilidades para esse desenvolvimento. É igual quando uma criança está no período da alfabetização e que a prof ensina ela a ler ali, ela já consegue adquirir a habilidade de leitura e ela começa a ler tudo, né? Como a autoestima dessa criança fica elevada? Então, é a mesma coisa para os pacientes. Quando você monta um plano de intervenção adequado, que essa pessoa ela começa a se desenvolver, é gratificante você olhar para ela e ver como ela está feliz, né? E quando são crianças, é você olhar para a família e ver como tudo aquilo fez sentido para a família. Às vezes a gente está explicando como acontece a avaliação, precisa ser detalhada, precisa ser bem feita, é justamente para que o plano de intervenção gere resultados e resultados positivos, né? Então, olha como é importante esse trabalho. E olhar essa criança, esse paciente na totalidade mesmo, igual a Aline falou. Nós não somos montados de partes fragmentadas, nós somos uma totalidade. Então, precisa cuidar de tudo. Eu gosto muito de falar quando recebe um paciente, quando você conversa com uma família, você tentar entender o emocional dessa criança, dessa pessoa, né? Como ela está, porque o emocional, ele também nos bloqueia para muitas áreas. Então, às vezes você pergunta, você vai destrinchando ali na anamnese como é essa vida, como acontece, como é essa criança, ela é introvertida, é justamente para que a gente consiga entender como está esse emocional, né? Como que essa criança ela vem lidando com toda essa situação. Então, é bem bacana esse trabalho e quando você consegue contribuir com o desenvolvimento das pessoas de uma maneira positiva, né? Por isso que às vezes a gente tem uma avaliação demorada, porque a gente, nem digo demorada, mas intensa, né? Para que você consiga sempre extrair todas as informações que aquele paciente consegue te passar. E como a Fran falou várias vezes, cada pessoa é única. Então, assim, cada pessoa vai entender, vai compreender de uma forma, mas existem caminhos possíveis. Eu acho que a maior lição assim da nossa live de hoje, meninas, com vocês, é que existem caminhos possíveis para a criança poder aprender. Nós precisamos, porque a metodologia escolar que é a mesma, se a gente pegar de hoje e de quando nós éramos criança, é a mesma coisa, é o mesmo método, a mesma quadro, ainda escola quadro com giz, caderno, é o mesmo modelo. Só que dentro desse mesmo modelo tem várias pessoas que não aprendem dessa forma. Igual, eu sempre estou anotando, igual, eu estou aqui, eu escrevo, eu preciso disso. Agora, se você me levar para um lugar que eu não posso escrever, não anotar nada no caderno, e eu utilizo mais caderno, tenho vários, de caderno, tudo é no caderno. Se eu não posso levar o meu computador, laptop, eu usei muito laptop. Você falou da sua paciente, Aline. Eu usei muito. Eu falo que foi um dos melhores presentes que eu ganhei do meu avô no ensino médio. Laptop, era caríssimo na época. Ele foi lá, parcelou várias vezes e me deu. Foi um dos melhores presentes, porque eu pegava tudo que os professores falavam no curso técnico, na faculdade, colocava tudo no laptop, mas era a forma que eu aprendo. Então, existe várias pessoas com várias questões de aprendizado que o que a gente precisa entender como dar acesso aos caminhos para essas pessoas aprenderem. E, claro, vai ter uma questão muito emocional, como dessa sua paciente, Aline. Nossa, a questão quando a gente aprende, quando a gente consegue, a nossa autoestima é elevado quando a gente aprende alguma coisa, consegue ensinar. Bom, isso é tudo que o pai quer, uma mãe quer para um filho, é ver ele feliz, né? Se sinta realizado. Então,
A maior lição aqui dessa live foi essa questão dos caminhos, que existem caminhos possíveis para esse aprendizado. Basta a gente procurar profissionais que possam nos ajudar com isso, porque a gente não é dono do saber, a gente não é a nossa área e a gente precisa desse acompanhamento aí junto com os nossos filhos. Meninas, agora são já 9 aí para vocês. Eu queria abrir para perguntas. Se alguém ficou com alguma dúvida, a Regiane colocou aqui. Não, agora eu coloquei aqui, ó, entrei pela conta da AGE, coloquei aqui a pergunta fixada, agora tá show. Vou colocar a pergunta fixada, que é mais fácil para as pessoas que estão entrando saber o que a gente está falando. Se não tiver perguntas, a gente caminha para os... E aí eu quero deixar o espaço para vocês, meninas, já agradecendo o tempo de vocês, a parceria de vocês e vir colocar aqui informações, dúvidas para os pais. Eu sempre falo que o mais importante, se a gente conseguir atingir uma, 2 pessoas, 3 pessoas que seja com conhecimento de tudo que a gente faz aqui, de forma gratuita, que vocês venham passar gratuitamente conhecimento de vocês, já está ótimo para a gente. Então, mas cada vez mais a gente quer mais impactar mais pessoas. Então, para quem não conseguiu ficar ao vivo, ou ficar até o final, vai ficar tudo gravado no YouTube. Lá já peço para seguir o nosso canal. Canal no YouTube é Voz Muda Típico Luz. Tá lá todas as lives. Tem nutrição, tem fono, tem médico, tem psicomotricista, tem todos os profissionais, outros psicopedagogos. Pedagogos não temos ainda, mas nós temos vários profissionais que já fez live conosco. Então, para quem está ouvindo, vai lá, segue lá, acompanha a gente lá, compartilha com quem precisa e não perca as próximas lives. Quem quiser entrar no grupo, o link está na bio e nós teremos várias lives. Toda quinta-feira a gente está aqui, só nos acompanhar, tá? Meninas, queria agradecer o tempo de vocês, disponibilidade, que Deus abençoe mesmo a vida de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, falassem um pouquinho sobre como vocês atuam, cidade, programa online, como que as pessoas podem achar vocês. Aí eu vou deixar o tempo para vocês, tá? Pode ficar à vontade para poder falar. Repete o nome do canal. Lá no YouTube, Vozes Mundo Atípico Luz. Estão todas as lives, tem não sei quantas lives, que toda quinta-feira a gente está aqui. Ele não é o primeiro, mas a maioria das lives estão todas lá gravadas. Tudo que você precisar de desenvolvimento infantil tem lá, tá, Regiane? Fiquem à vontade, meninas. Então vamos lá, né? Atualmente eu atuo aqui em Campo Mourão e Mamborê, que é uma cidade vizinha a Campo Mourão. Estou trabalhando aí com esse período de avaliações e intervenções psicopedagógicas em um tempo mais reduzido por conta de outra demanda do trabalho, mas eu também faço trabalho de mentoria, supervisão com outros profissionais. Lá em Roncador, Nova Cantu, Iretama, região, eu indico a minha amiga Fran, que de olhos fechados, que eu sei que ela vai fazer um excelente trabalho lá, um excelente profissional. Vim de uma cidade muito pequena, né, com sonhos grandes, e hoje eu vejo o quanto que o nosso trabalho em si é essencial, tanto para professores, para os pais, para a escola em si. E o psicopedagogo ele não tinha visibilidade nenhuma, né? Era conhecido simplesmente o pedagogo ou o psicólogo. E nunca falava-se do psicopedagogo, que é aquele profissional que atua entre a área da psicologia e da educação, que nós juntamos ali, né? E depois da pandemia para cá, né, de 2022 para cá, nós começamos a ter mais visibilidade. Por quê? Nossas crianças começaram a apresentar mais atrasos na aprendizagem, porque essa lacuna da pandemia nunca mais vai ser sanada, porque os professores brincaram de ensinar e os alunos brincaram de aprender. Então foi uma troca, né? Porque era obrigatório ter isso no currículo, então foi feito. E isso fez com que o nosso trabalho em si começasse a aparecer, começasse a crescer. Então, hoje eu atuo mais especificamente nessa área. Trabalho também em escola. Hoje estou atualmente em uma escola particular, na área da coordenação pedagógica também. Então,
meu trabalho voltado para avaliação, para intervenção, orientação. Minha agenda, graças a Deus, está com pouquíssimos horários, né? Então, assim, tô entrando para essa área do digital também. Tenho alguns cursos online, trabalho com atividades prontas também, tenho algumas atividades ali de estimulação que eu disponibilizo links, as pessoas adquirem em PDF. Está vindo outro curso aí sobre o ABA, que logo eu pretendo lançar também, que é algo que acredito que vai somar muito na vida dos profissionais da educação, que fala sobre as estratégias práticas do ABA para professores. Então, é específico para a sala de aula. O que fazer com o meu aluno, como moldar comportamentos, o que são os comportamentos que são legais, o que não são, o que são os reforçadores. Então, venho com essa linha aí agora de trabalho. Tem um cursinho gravado também, que é como fazer um PEI com excelência. Então, todos esses cursos que são disponibilizados, as pessoas têm acesso por 1 ano. Então, comprou o curso, pagou somente uma vez, tem acesso a 1 ano inteiro para assistir, para aplicar. São coisas bem direcionadas. Então, esse é um pouquinho da Aline, do trabalho da Aline em si, né? Trabalho com a Fran aí, estava em parceria com ela no Grupo Farol até agora esse mês. Dei uma leve afastada do grupo por um tempo, né? Por correria da minha vida aqui mesmo, que mudou muita coisa, eu mudei de cidade, então falei para Fran, pode seguir o barco com o Farol, que assim que a minha vida entrar no eixo, eu volto te ajudar aí a tomar conta desse grupo que tem meu coração, mas no momento quem está tocando o grupo sozinha agora é a Fran, né? Então, isso é um pouquinho da Aline, um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha vida para vocês. Então, atualmente estou em Roncador, né? Estou chegando do Mato Grosso, e vim dedicar aqui para Roncador o meu trabalho, né? Trazer todo o meu conhecimento, tudo o que adquiri por 2 anos enquanto estava aí como psicopedagoga escolar. E creio assim que o que eu trago no meu coração é realmente ofertar para as famílias e para as crianças um desenvolvimento de qualidade. Como a Aline mencionou, atualmente também temos ainda o Grupo Farol, no qual o sentido desse grupo é disponibilizar para as famílias um pouco de conhecimento, né? Mediar ali para as famílias o que elas têm dúvidas no dia a dia. Agora estamos com uma novidade no grupo, que uma vez por mês teremos um especialista abordando algum tema relevante para o desenvolvimento infantil. Então já fica o convite, né, para quem quiser participar. O grupo não tem muita conversa, muita coisa avulsa, sem sentido, é justamente só para tirar dúvidas, mandar perguntas que as famílias estão enfrentando dificuldade. Também estou dedicando um tempo especial para criar um material para as assistentes educacionais e cuidadores, que agora vem crescendo esse público, esses profissionais, eles vêm aumentando hoje, né, na rede municipal de ensino, nos colégios particulares, vendo a necessidade de ter o acompanhante escolar, o atendente, né, para as crianças que apresentam um diagnóstico. Então, é necessário que esses profissionais eles cheguem nas escolas, cheguem para acompanhar esses alunos com uma qualificação, entendendo, né, o que ele precisa saber primeiro, qual é o comportamento que ele precisa ter na escola. Então, logo vai sair esse material, estarei criando, né, com cuidado, com dedicação, com carinho, para que o profissional que adquira esse programa, esse acompanhamento, ele possa chegar no ensino preparado, né? Ele precisa entender quais são as suas atribuições, quais são as suas... o que ele precisa realizar ali com a criança, né? Porque eles confundem muitas vezes que ele precisa ser somente o acompanhante, ele não precisa realizar as tarefas pela criança, ele precisa proporcionar autonomia. Alguns acabam fazendo pela criança e podando o desenvolvimento. O que ele faz enquanto mediar a parte pedagógica do professor? O que ele precisa fazer primeiro quando ele chega na escola?
É conhecer o aluno, é disponibilizar um tempo para entender o laudo. Como que tem que ser esse trabalho? Então, estou estruturando, estou criando do início, como que tem que ser essa abordagem desse profissional de apoio, desse assistente educacional, o que ele precisa conhecer sobre o seu aluno. Então, logo, logo, vocês vão ver que vai surgir alguma coisa referente a isso. Estou dedicando um tempo também a fazer acompanhamento com as famílias, a orientação referente a como entender um laudo. Porque, às vezes, as famílias elas chegam no especialista e recebem o laudo do filho. Elas não sabem o que fazer depois disso. Então, estou disponibilizando também esse tempo, estou criando e estruturando esse trabalho, seja online, seja presencial, organizando rotina, lendo com a família esse laudo, explicando o que pode ser feito dentro daquele diagnóstico que o filho recebeu, explicando o que acontece dentro das terapias que esse especialista solicitou para essa criança. Então, às vezes, a família, ela no momento, ela não está em condições de pagar uma avaliação e uma intervenção psicopedagógica, porém, ela precisa de um direcionamento. Então, também estou estruturando esse trabalho, realizando esse atendimento para explicar mesmo para as famílias o que veio ali no laudo, qual é o transtorno, porque às vezes isso é tão corriqueiro no nosso dia a dia que nós pensamos que todas as pessoas sabem, mas não. Às vezes aquele diagnóstico é muito novo, é novo para aquela família, né? Então ela precisa de um acolhimento. Não é trabalhar a parte emocional, não, é esclarecer para a família o que aconteceu, qual diagnóstico chegou, o que tem que ser feito a partir daquilo, leva na escola, não leva, o que essa criança tem direito de receber na área da aprendizagem para um desenvolvimento melhor, estruturar a rotina. Também faço esse trabalho de estrutura da rotina familiar, o que fica melhor dentro do desenvolvimento. Nós temos um trabalho com a Aline, que foi feito nós temos um e-book em conjunto, que é estruturando a família, a rotina passo a passo. Então, a família, ela adquire esse e-book e ela consegue estruturar uma rotina familiar. Então, só reforçando, estou em Roncador. Também aqui estou ofertando o trabalho de reforço escolar, só que é o reforço escolar estruturado. Não é voltado para a área psicopedagógica, é voltado para a área pedagógica, porém, quando a criança chega para esse reforço, eu realizo primeiro a sondagem inicial, né, para que eu possa trabalhar com essa criança dentro da habilidade que ela já adquiriu, dentro do que ela realmente precisa ser reforçada no conteúdo escolar. Então, é a oportunidade dos pais estarem inserindo essa criança para receberem um aprendizado de qualidade e com um olhar, né, psicopedagógico, porque por mais que seja somente na área do reforço escolar, eu já consigo estar analisando, olhando, avaliando o que aquela criança precisa de algo a mais para o aprendizado, né? Posso estar solicitando para a família realizar a avaliação psicopedagógica. Então, é um trabalho bem completo, né? E que Roncador está recebendo. Faz apenas uma semana que estou aqui, já estou com atendimentos também, e também no online, ofertando para as professoras, para os assistentes educacionais, um trabalho também de orientação, né? O que fazer, como agir dentro da sala de aula, o que fazer no momento de crise, e orientado pela parte psicopedagógica. Fala suas. Eu deixei aqui fixado as redes de vocês também. Ó, então eu deixei aqui, gente, da Fran e da Aline, o meu também. Porque se vocês puderem falar, porque como vai ficar gravado no YouTube, seria legal. Só fala o arroba de vocês, porque tudo isso que vocês falaram é na onde que tem mais informações, no arroba de vocês, né? No Instagram. Isso mesmo. Por favor. Lá no meu Instagram, @line_psico.aba. Lá tem mais informações sobre os cursos, sobre desenvolvimento infantil, sobre transtornos de aprendizagem. Isso, e o meu é @franciele.psicopedagoga. Bem facinho.
Assim, joia. E aí, da comunidade também, né, Fran? Tá lá no seu contato, tá no arroba, sobre os cursos Isso. da Aline também. Só manda mensagem. Lembra que ela falou lá no início da live? Manda, vim da live do mundo. E aí, só uma questão que eu fiquei com dúvida. Sobre o curso do PEI, é tanto para pais, tanto para profissionais? É isso? Isso mesmo. Joia. Porque normalmente é uma linguagem bem clara que os pais vão entender. Por quê? Os pais atípicos, normalmente, né, que são os pais que mais buscam conhecimento, eles fazem uma sondagem para ver como que está sendo construída aquela documentação daquela criança. Só Uhum. que como que eles vão entender como que é construído o PEI? O que que vai em tal área? O que que vai em tal habilidade? Então é uma linguagem bem clara que tanto pais quanto professores irão entender de uma forma bem tranquila. Se os pais entenderem como que é construído aquele plano educacional individualizado, ele vai poder chegar na escola com clareza. Ó, professora, eu sei que aqui tem que colocar a habilidade específica. E por que que não tem, né, no PEI do meu filho isso? Então é algo que tanto pais quanto educadores é interessante entender desse assunto. E também, perfeito, super concordo. E aí fica uma linguagem clara pra gente. E sobre o que a Fran Sim, falou, quando a gente recebe um laudo, a gente fica perdido, não sabe o que é aba, o que que é esse troço de aba, o que que é esse troço de psicomotricidade, fono, TO. especialização em linguagem, o que que é isso? O que que é terapia ocupacional? Ah, não, não é só terapia ocupacional, é terapia ocupacional com integração em áreas. O que que é isso? Então a gente fica perdido. É uma linguagem, e ó, vou dizer também, tá? Às vezes até psicólogos da área, onde não sabem também. Então, e aí, eu dizer minha experiência, eu não tinha ninguém na família com autismo, com laudo, não tinha nenhuma amiga, não, eu tinha uma colega de trabalho que morava 500 km de mim e ela me recomendou um curso. O curso demorou, acho que 15 dias, eu e meu esposo fazendo, 10 horas da noite. Não tinha ninguém para passar orientação. Por quê? Nós não sabíamos quem poderia nos ajudar. Então, como seria, exemplo, uns 10 passos para os pais fazerem pós receber o laudo, é excelente. Assim, é o simples, é o óbvio às vezes, mas é o óbvio para nós que já temos o conhecimento, não para o pai que não sabe nada sobre o que não tem uma fonte segura para orientar. Né? Então, bacana, Fran. Mas eu recebi, Lídia, agora, eu fiz uma orientação sobre o TEPAC e a família não sabia que a terapia é com a fonoaudióloga, sabe? Fica perdido, né? Não sabe qual o caminho seguir, não sabe o que eu falo na escola, leva esse laudo para a escola, não levo, para quem que eu apresento, qual o direito que o meu filho tem. Então, esse trabalho de orientação parental psicopedagógico é voltado para esse esclarecimento mesmo. Sim. Né? Os Ó, pais têm essa eu não oportunidade sei, de conversar. Fran. Eu não entendi a pergunta da Regiane. Gostaria. Gente, eu tô olhando aqui no computador porque eu tô ficando cega, eu acho. Ó, gostaria de uma live sobre como saber aonde para de cobrar meu filho tem aba escola, em casa tenho que cobrar atividades também. Eu não entendi. Vocês entenderam a pergunta, Regiane? Eu acho que ela quer saber assim, até que ponto ela tem que cobrar as atividades do ABA, tanto em casa quanto na escola. Porque se o filho já recebe o ABA na escola, o que que ela tem que fazer em casa? E o ABA, só respondendo se for isso mesmo, Regiane, o ABA, ele é contínuo, então ele vai ser tanto na escola quanto em casa, é dentro, é fora, em todos os ambientes. Então, assim, você vai viver e respirar o ABA, porque a análise aplicada do comportamento. Então, você está moldando comportamentos. Então, é 24 horas, desde a hora que acorda até a hora que dorme, o tempo todo. Não tem como você parar de cobrar. Ele faz aba na escola e em casa. Então, é isso mesmo. Tem que ser feito o tempo todo, porque se ficar só fazendo aba lá na escola e em casa não cumprir com o currículo do aba, o que que vai acontecer? Não vai fluir. Esse comportamento, ele não vai desaparecer ali, né? Aquele comportamento inadequado. Então, o aba, ele é contínuo, tanto para crianças
que têm transtorno do neurodesenvolvimento, quanto para crianças que não têm. O ABA, ele é moldar comportamentos inadequados. Olha, eu uso aba na minha empresa. Eu uso aba 24 horas. Com Aba certeza. é vida. A vida. A vida. Regiane, a aba é uma ciência. É uma ciência, igual matemática, é uma ciência. Então, só que assim, é igual a gente estava falando sobre o conhecimento que a gente não sabe. É óbvio para a gente hoje, óbvio. Mas nesse início do processo, nesse processo de intervenção, a gente não vai saber. Até nós falamos da mesma forma. Bom, eu trabalho com gestão, marketing, né? Vendas. Gestão, marketing e vendas. Quando eu falo para um cliente, né? Olha, você precisa cuidar do seu fluxo de caixa. Você precisa olhar para os funis de aquisições do cliente. Aí eles falam, nossa, verdade, não, mas preciso mesmo fazer isso? Aí eu falei, você saiu da sua formação com canudo, sabendo sobre saúde e educação. Então, isso para você não é óbvio, para mim. Agora eu falo para ele, para você é óbvio que é aba, certo? Você sabe como, você sabe que, nós falamos isso ontem, meu esposo, você sabe que primeiro, para a criança aprender, ela precisa olhar, e ela aprende por imitação. Eu, lá atrás, quando meu filho tinha menos de 2 anos e eu aprendi isso, eu não sabia que nós aprendíamos por imitação. E a primeira coisa que meu filho foi aprender em terapia ABA foi contato visual. Não era para mim. Aí a gente foi falando isso, né? Então, o óbvio precisa ser dito e precisa ser ensinado, né? Porque a gente não domina tudo. Isso mesmo. Eu costumo dizer que a criança é um espelho e ela vai refletir o que ela está vendo. Isso, exato. Exatamente. E a criança autista ensinar ela, né? Ensinar esse processo. Nossa, foi um processo bem grandioso para o Thiago reaprender imitação. E hoje aprende tudo por imitação. Tudo. Sim. Esses dias eu saí da live, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava limpando o fogão. Eu fui ligar o fogão, cada um uma surpresa. Eu fui limpar o fogão, eu não conseguia, apertava lá. Ele tentou limpar o fogão com um paninho, aí molhou. Falei, gente, ele viu limpando o fogão e fez. Então, como eu falo em relação à seletividade alimentar, como que foi o processo com o Titi, né? Eu introduzo muito ele no ambiente da cozinha por conta da seletividade alimentar. Tudo eu peço ajuda para ele. Então, foi esse processo. Mas, menina, queria agradecer vocês, que Deus abençoe vocês, multiplique o talento de vocês, que vocês continuem abençoando aí as pessoas, as famílias, como a minha, porque educação boa, educação compartilhada, informação compartilhada, e que as pessoas começam a seguir vocês. Regiane, segue lá as meninas, converse com as meninas depois, entre no Farol, que lá as meninas vão fazer um conteúdo bem legal, tá, Regiane? Então, parabéns por você estar aqui na live, todos os pais profissionais que entraram, parabéns por isso. Foram nessas lives que eu consegui informação gratuita para poder ajudar meu pequeno, e não é à toa que eu estou fazendo a live aqui, ele está aqui, está lá com o pai dele, vem, faz bagunça e volta, mas é por conta de a gente aprender e colocar no dia a dia com os nossos filhos, tá bom? Então, semana que vem para vocês, que Deus abençoe, e não deixe de acompanhar aqui o Mundo Atípico e também lá no canal, tá bom? Meninas, beijo! Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau.